Caleri não tinha o direito de perder o pênalti daquele jeito. E os jogadores não têm o direito de não ter o senso de urgência compatível com a situação do clube. A situação do Zubeldia começa a ficar indefensável. Análise de São Paulo 0, Sport 0. Bom, parece que ontem eu tive um déjà vu, ou assisti o filme De Volta para o Futuro, Feitiço do Tempo, porque o São Paulo repete o mesmo padrão das últimas temporadas e o trabalho do Zubeldia, assim como aconteceu com o Rogério Carpini, fica indefensável. Curiosamente, no mesmo período da temporada em que os antecessores caíram. A diferença esse ano é que confidi que o clube fica impedido de investir em contratações de peso para tentar salvar a temporada ou se sustentar na Série A. Ou seja, independentemente da troca de técnico, o time é esse aí. Por isso, o seu Caleri e os medalhões precisam assumir a responsabilidade. A postura indolente no pênalti que ele cobrou é inaceitável. Não é? Para dar uma resumida, mais ou menos, no sentimento que ficou depois desse jogo. Né? O que você achou da postura? Perfeita a sua fala. Também achei uma postura inaceitável. Eu acho que parece que depois que o Caleri perdeu o pênalti, ele ficou assim completamente numa postura de derrota, uma linguagem corporal de tristeza absoluta, e o resto do time parece que ficou de luto. Ah, estamos de luto, perdeu o pênalti. Tá bom, péssimo, totalmente decepcionante, mas foi com 2 minutos. O adversário é fraco, entendeu? Você tem o jogo todo para poder reagir a isso, criar outras chances, ter mais gana, ter mais verve, ter mais raça, tentar diminuir o passe dos jogadores do esporte, tentar você dificultar minimamente. O único jogador que tentou fazer isso foi o Marcos Antônio. Exato. Como é que pode uma coisa dessa? Ainda mais se você tá num time que você... numa escalação que está sem os seus 2 principais jogadores. E eu acho, inclusive, que o Oscar fez mais falta do que o Lucas. Sim. É mais visível o baque que causa a falta do Oscar hoje em dia. E aí você sabe que você tá com essa escalação, digo os jogadores, você sabe que você tá nessa dificuldade. Ou seja, você precisa compensar isso com uma entrega muito maior durante o jogo, com você se movimentar. Cada lateral que o São Paulo ia cobrar, ficava todo mundo estático, parecia que tinha pregado o pé deles no chão. Exatamente. Certo? Não, nem nisso. Ah, vou me apresentar aqui, o único que fez isso foi o Marcos Antônio. Aí não sei também se fez porque tá chegando naquela hora que o São Paulo vai ter que comprá-lo ou não. Mas, independentemente disso, é inaceitável. O Luiz Gustavo, um jogo tenebroso, horripilante, tentando, né, uns lances plásticos, sendo que já entregou aquela vez pro Botafogo, e aí eu sou obrigada a falar do Lua de novo, que tem consciência das limitações dele, e jamais tentaria um lance desse. Joga simples, que é o que o São Paulo precisa. Exato. Toque mais rápido, e se você tá sem a bola, aperta os jogadores de um time que é um time mais fraco, do esporte. Enfim. Você tinha me falado que você não... ao contrário de algumas pessoas, você até gostou da escalação. E que ela faria sentido se o Caleri tivesse feito o gol, né? No primeira chance de jogo, aos 2 minutos, se ele faz o gol, aquela escalação faz todo sentido. Sem dúvida nenhuma. O São Paulo ganhou ali, caiu no seu colo, um pênalti aos 2 minutos de jogo. E aí, se aquele gol é feito, será que o Sport conseguiria agredir muito o São Paulo, sendo que o São Paulo estava com 3 volantes, né? 2 volantes e um terceiro homem de meio, e 3 zagueiros? Eu acho que não. Acho que eles não teriam a condição ali de reagir, sendo que praticamente o São Paulo entraria em campo com esse 1-0. Ainda mais um time que faz tão poucos gols, ainda mais um time que cria tão poucas chances. E aí fica essa coisa, mas o técnico tem que criar mais chances. Pois é, mas quando teve as chances e elas caíram nos pés dos principais jogadores do São Paulo, e para mim é por isso que se torna tão cruel, porque eu gosto muito do Caleri. Eu acredito ainda que ele pode entregar grandes coisas para o São Paulo. Assim como eu penso isso do Lucas, né? Para falar de 2 jogadores que perderam as grandes chances, por exemplo, na Libertadores, e agora o Caleri perdendo esse... Assim, o primeiro lance do Campeonato Brasileiro é muito emblemático, muito triste e, assim, decepcionante e desastroso que isso passe pelos pés dele. Não é uma mera chance de gol. Não é assim, teve uma chance de gol. Não é uma chance de gol, é um pênalti. O jeito que ele foi para a bola, o jeito que ele bateu, na minha visão, mostrou uma desconexão total com a situação, com o que ele representa. Ele é o capitão do time. Depois de ontem, eu passo a questionar a minha própria convicção. Acho que o Caleri, ele precisa sentar um pouquinho no banco. Ele tá com a cabeça em outro lugar, tá aí, foi visto jantando com uma moça aí, influencer. Ele tá perdido. A minha impressão é que ele tá perdido emocionalmente. E, para ser capitão do São Paulo, o jogador que é incumbido de colocar a bola para dentro da rede, você não pode estar dividido. Você tem que estar focado. E ele não está focado. Ele tem que perder. Na minha visão, assim,
revejo também a minha postura quanto ao Zubeldia, né? Estava defendendo assim, né? Tentando entender outros problemas aí que levam o São Paulo a ter um desempenho ruim, mas começa a ficar injustificável a titularidade do Caleri e a forma com que o Zubeldia tem escalado o time, treinado o time, né? Eu concordo, mas eu acho que o jogo de ontem ele é inteiro condicionado pelo pênalti perdido. Não só pelo pênalti, mas pelo fato do pênalti ter sido aos 2 minutos de jogo. Uhum. Então, não é a primeira vez que acontece do São Paulo. Tem poucas chances, mas aí quando tem a chance, esses jogadores medalhões experientes, mais de 30 anos, os salários mais altos, jogadores de quem o São Paulo espera muito, que tem identificação com o clube, eles peidam na farofa. Entende? Sim. Tipo, eu também acho que tá ruim o trabalho do Zubeldia, mas eu também acho que os jogadores eles não estão ajudando nada. Porque não é que tá caindo no pé de um garoto da base, que não sabe ainda, não. Uhum. Sabe? E outra coisa que eu digo, essa questão de bater pênalti, primeiro, pode parecer, não era mata-mata, o pênalti não era decisivo. Era sim. Era sim porque qualquer 3 pontos que o São Paulo deixar de somar no Morumbi, no Campeonato Brasileiro, vai recuperar esses pontos mais pra frente? É matemático. Você tem que pensar que esses 2 pontos que o São Paulo perdeu ontem, eles têm que sair de algum outro jogo. Você consegue pensar em algum outro jogo que vai sair esses pontos? Então, é decisivo, estratégico, esse pênalti, por conta disso. Não é porque não é mata-mata que não é decisivo. E outra hora, já deu desse negócio do São Paulo. Eu fico falando do pênalti justamente porque, como eu falei, eu acho que condicionou o jogo todo. E até porque eles desabaram, você falou, eles ficaram em luto. O Caleri ficou em luto. Ficou de luto. E ele, assim como ele não tem o direito de perder o pênalti, pra mim, ele também não tem o direito de ficar de luto. De ficar lá todo o tempo que ficou, mas numa... Reage, bora, reage, tem o jogo todo ainda. Sim. Você se redime se você faz um gol, mesmo tendo perdido o pênalti. Parece que não tem esse despacho, essa presença de espírito de se reinventar dentro de uma mesma partida. E essa questão dos pênaltis do São Paulo é um ponto que faz tempo já que tá grave. Eu vou falar para vocês, presta bem atenção. Agora, desde quando isso virou uma questão no São Paulo? Assim como é no Palmeiras, por exemplo, o São Paulo passa pela mesma coisa. Desde que o Reinaldo saiu, Reinaldo lateral, desde que o Reinaldo saiu do São Paulo, nunca mais foi cravado esse principal batedor de pênalti. Sim. O Caleri já perdeu vários, o Lucas perdeu o mais importante deles, também não tem o direito de fazer aquilo. E outros jogadores que já saíram do São Paulo também já perderam. Rato, Rames, Luciano já perdeu. Todas as vezes que vai ter um pênalti, não tô falando só de disputa de pênalti, tá? Tô falando de pênalti, assim, em tempo normal mesmo. Uhum. Toda vez que vai ter esse pênalti no tempo normal, fica todo mundo, você não tem a certeza de que nenhum jogador vai cobrar. E é uma situação que pode mudar um jogo, mudar uma classificação, mudar o ano, mudar a história do São Paulo. E aí, como é que pode isso? Tem que ter esse cobrador. Não é uma mera chance de gol. É um pênalti aos 2 minutos numa estreia para um time que quase não faz gol. É um time que está no limite de tudo. No limite financeiro, no limite técnico, no limite tático, no limite físico. Isso não pode ser desperdiçado jamais. E aí, será que os jogadores não entendem que uma coisa puxa a outra? A postura deles pode alterar completamente esse planejamento aí do São Paulo. Enfim. Na minha visão, quem deveria bater o pênalti, ser o batedor oficial, mas ele não tá machucado, é o Pablo Maia. O Oscar, eu acho que ele tem qualidade também, poderia ser essa pessoa, mas também não tava, né? Para passar rapidinho aqui, em relação ao Zubeldia, eu ia te perguntar se ele tem salvação. Eu acho o seguinte, ele, desde da semana desastrosa de Brasília, ele tá jogando para garantir o emprego dele, né? Parece. E eu acho que ele só fica no cargo se ele conseguir ganhar do Tadjeres em Córdoba. E o Caleri só se sustenta como titular também se for vitória com o gol dele. Tirando isso, eu acho que ele vai ser... A tendência é ele ser dispensado. E aí tem o Dorival aí... Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de amor próprio, né? O cara abandonou o time, falou que ia para a seleção, todo mundo avisou para ele que a seleção era uma barca furada, e foi o que aconteceu, né? Ele saiu, na minha visão, o Dorival sai menor do que ele estava, menor em termos de prestígio do que ele estava quando treinava o São Paulo. Atual, tinha sido campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, foi para a seleção e sai menor, prestígio menor.
Mas, enfim, tem poucas opções no mercado aí. Vamos ver o restante dos jogos aí, o que acontece, se o Zubeldia é capaz de se sustentar mesmo ou não, né? Agora eu queria passar para você falar rapidamente sobre os meninos da base que entraram. Porque eu achei que eles entraram bem. Eu não achei que eles entraram mal, não. Tanto o Alves quanto o Lucas Ferreira. O que você achou? Eu gostei. Achei que demonstraram, assim, personalidade, até principalmente o Alves, né? Um certo protagonismo ali. Foi atrás do jogo, drible, finalização. Ele tentou o que ele podia. Ele não se escondeu em nenhum momento. E o Lucas Ferreira, em um dos lances lá, para mim só isso já demonstra que ele também entendeu mais. Eles entenderam mais o senso de urgência do que esses outros jogadores, né? Que já estavam em campo ali tudo de luto porque perdeu o pênalti. O Lucas Ferreira, ele desarmou no campo de defesa, trouxe a bola, arrastou um jogador muito forte. Acho que faltou ali o São Paulo, de repente, criar algumas condições para que ele chutasse no gol, porque desses da base, para mim, ele é o que tem mais potência e direção no chute. Mas o Alves, para mim, acabou sendo esse destaque, né, dentre os dois da base. Gostei da participação dele, acho normal que haja erros ali, né, erros de decisão, de repente uma decisão para rebuscar um pouco mais um lance que não precisa, mas é um pouco da característica do jogador também, que é habilidoso, é inteligente, e gostei, achei que merecem mais oportunidades, e acho que eles vão ter mais oportunidades, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Enfim, comente aí, deixa um comentário, o que você achou do jogo, você acha que o Zubeldia consegue se salvar, quem você acha que poderia ser uma alternativa caso ele seja demitido. Caleri, enfim, fez eu mudar a minha convicção aqui. O André tá pedindo passagem e o Caleri do jeito que tá. E, enfim, o que você acha? Deixa no comentário. Siga a gente. Mande para amigos, parentes, quem gosta de futebol, quem gosta do São Paulo, tá certo? E é isso. Isso aí. Beijo na alma, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.